Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 70 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje é um gênero textual chamado infográfico. Os objetivos propostos para essa nossa aula são identificar as características e a estrutura do gênero infográfico e produzir um infográfico. Muito bem, então, pessoal, os infográficos são textos que utilizam diversos elementos na sua composição. Que elementos são esses? O texto, a parte escrita, imagens, dados numéricos, gráficos, e tudo isso é utilizado para produzir a comunicação de informações de forma mais eficiente e dinâmica. Vamos conhecer então um infográfico. Olha lá, pessoal, esse tipo de texto aqui, então, é o que a gente vai chamar de infográfico. É um infográfico falando da importância dos infográficos em números. Então, na verdade, é um texto metalinguístico que a gente chama. É quando a gente fala de um texto usando o próprio texto, né? Então, olha lá. 90% da informação transmitida ao cérebro é visual. Então, eles querem mostrar por que um infográfico ele é importante, por que esse tipo de texto facilita a assimilação da informação, né? Então, 90% do que a gente põe o olho, a gente fixa, né? O cérebro processa as imagens 60 mil vezes mais rápido do que o texto. 70% dos sensores receptivos estão nos olhos e 94% das primeiras impressões são baseadas no design. Então, eles estão provando para a gente, né, por que o visual é tão importante na construção do sentido e na memorização da informação, porque a gente é muito visual, não é mesmo? Então, olha só, esse infográfico ele trabalha com a questão do texto, né? A linguagem verbal, com os dados numéricos. Esses dados numéricos foram fruto de uma pesquisa, não são dados inventados e jogados ali ao acaso, né? Imagens, né? Desenhos, cores, tudo para facilitar a nossa visualização e a memorização. Muito bem, então olha só, aqui também está mostrando que 40% das pessoas respondem melhor a estímulos visuais do que texto. Então, preferem ver desenhos do que ler textos escritos, né? Posts com infográficos aumentam o tráfego em aproximadamente 12%, ou seja, começou a crescer a demanda por esse tipo de texto. 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual. E 94% o conteúdo visual gera 94% mais cliques. Então, se eu estou lá na internet, né? Onde que eu vou clicar mais? Onde tiver desenho, imagem, né? Vai aumentar então o número de cliques. Fotos no Facebook geram mais interações do que textos, vídeos e links, né? Porque é a imagem. Então, isso aqui é um infográfico que falou a respeito dos infográficos. Muito bem, através dos infográficos, os conteúdos, eles tendem a ser assimilados com maior rapidez, né? Porque o nosso cérebro capta mais rapidamente a informação visual. Muito bem, por quê? Porque ali foi feito uso simultâneo de imagem e texto, mas é mais imagem e pouco texto, frases curtas, números, porque aí o nosso cérebro, ele visualiza e memoriza mais facilmente, né? Nos dias de hoje, a gente é muito bombardeado de informações. É só abrir lá o celular, abrir a internet, uma rede social e ver informação de tudo quanto é lado, né?
Então, o infográfico ele acaba sendo uma maneira de resumir as informações de uma forma que a gente chama de multimodal, ou seja, com o uso do texto verbal e do texto não verbal. Muito bem. Vamos conhecer mais um infográfico aqui. Esse aqui a professora não vai fazer a leitura de todo ele para vocês, né? Mas vocês podem ali parar o vídeo, fazer a leitura. Então é um infográfico que vai falar sobre o investimento em igualdade. As mulheres são metade da população do planeta, mas representam 70% dos pobres do mundo. 64% dos adultos iletrados são mulheres. 2 em cada 3 adultos. Mulheres trabalham 2/3 das horas do mundo, mas ganham 1/10 da renda gerada nele. Então vai trazendo ali informações bem legais, bem bacanas a respeito da desigualdade de gêneros, né? Então falando muito dessa questão da mulher. Novamente, ó, visual, né? Vários desenhos, frases curtas, informações curtas, dados numéricos. Isso é interessante, isso é importante, né? Esses dados eles foram buscados numa pesquisa. Não, a pessoa não inventou isso, ela pesquisou para saber esse número exatamente se era isso aí, né? Então, olha só, todos os dias 39 mil meninas são forçadas a se casarem. Isso corresponde a 26 meninas por minuto. Então, ele pegou a informação, né, do 39 mil meninas por dia que são obrigadas a se casarem e transformou numa conta por minuto para causar ainda um impacto maior. Quando ele coloca que isso equivale a 26 meninas casando contra sua vontade por minuto. Então, é para impactar, né? É para que o leitor leia isso dali e ele memorize essa informação mais facilmente. Então, depois vocês continuam, né, essa leitura aqui deste infográfico que a professora também trouxe para ilustrar este tipo de texto para vocês. Temos mais um infográfico, esse daqui é bem curtinho, que fala sobre alimentação, o prato ideal, a proporção correta de cada tipo de alimento. Bem grandão aqui, né? 50% do prato deve conter verduras e legumes. 25% do prato será composto por proteínas e 25% do prato deve ser composto por carboidratos. E aí, né? Como é que tá esse seu prato? Agora pare para refletir nisso, né? O meu não está do jeitinho que está mostrando aqui, mas a gente pode chegar lá, né? Então aí depois também você pode pausar o vídeo e ler todas as informações deste infográfico, que trabalha bem grandão aqui com os dados numéricos e menorzinho com a parte textual, né? E no meio trouxe uma imagem, porque o assunto é sobre a alimentação. Os infográficos, eles circulam em jornais, revistas, sites, redes sociais e outras mídias digitais. Quanto à estrutura, né? Trata-se de um gênero que pode ser bastante diversificado, mas normalmente ele conta com título, imagens, elementos gráficos, pequenos textos que se assemelham quase que a legendas. Não pode ter muita coisa escrita, né? Porque o infográfico justamente é para ele facilitar a informação, facilitar o entendimento e a memorização. Uma vez que tratam de transmitir informações, esse tipo de texto, né, que é um infográfico, ele vai se enquadrar dentro da esfera jornalística, é um tipo de texto jornalístico. Mas também podem ser usados como textos instrucionais, aqueles que dão algum tipo de orientação ou de instrução ao leitor. Temos aqui mais um infográfico, olha que legal, também falando de alimentação saudável em 10 passos. Aí ele montou um infográfico como se fosse um joguinho de tabuleiro, né? Aqui em cima tá saindo lá um homem com o churrasquinho na mão, a Coca-Cola, né, o refrigerante. O outro tá aqui embaixo. Então,
foi construindo ali como se fosse um jogo, ó. Faça diariamente 3 refeições e 2 lanches. Prefira os grãos integrais. Coma todos os dias 3 porções de legumes, mais 3 porções de verduras, mais 3 porções de frutas. Coma arroz e feijão 5 vezes na semana. Consuma diariamente 1 porção de leite ou derivados. Consuma no máximo 1 porção de azeite, manteiga ou margarina. Refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos, bolos e outras guloseimas só 2 vezes na semana. Reduza o consumo de sal. Para ajudar, retire o saleiro da mesa. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Evite as bebidas alcoólicas e o cigarro. Faça 30 minutos de atividade física por dia. Bem legal esse infográfico, né? Então esse é o caminho que a pessoa tem que percorrer aí para ter uma vida um pouquinho mais saudável. A escolha, então, das imagens, das cores, dos elementos gráficos, ela é muito importante na produção de um infográfico, né? Quem vai produzir um infográfico deve pensar em tudo isso. Por quê? Porque a intenção desse tipo de texto é prender a atenção do leitor, né? De maneira que ele compreenda facilmente a ideia transmitida. Como o texto verbal aparece em menor quantidade, é necessário fazer escolhas inteligentes do que será escrito no infográfico, tá? De forma que esse texto ele realmente auxilie o leitor no entendimento e que principalmente não confunda o leitor. Outra maneira que a gente tem para evitar a confusão, né, no leitor é tomar cuidado também com a poluição visual. Por quê, gente? Não é porque é um texto que tem elementos visuais que a gente vai carregar de desenhos, imagens e cores, né? Tem que tomar cuidado também com isso, tá? Porque elementos visuais confusos, textos desorganizados, imagens muito pequenas ou grandes demais, tudo isso vai acabar interferindo na compreensão da ideia principal, né? Então, a dica é ter bom senso, né? Fazer as escolhas de modo que você pense, será que isso daqui ele vai entender? Será que não ficou muito poluído? Será que ficou legal? Acho que esse texto está muito grande, a gente pode reduzir, né? Então, sempre avaliar bem essas escolhas. Faça uso das informações mais importantes e organize a produção de forma harmônica e agradável. Assim, a ideia vai ser absorvida com maior eficiência, né? Muito bem. Os infográficos, eles têm o poder de simplificar um assunto, fazendo com que a aprendizagem desse assunto seja uma ótima experiência. E, depois que eu falei tudo isso, né? Que tal você agora produzir um infográfico? Lá na atividade, a professora elaborou uma proposta de produção de infográfico. Vamos lá colocar aí a criatividade à prova, né? Então, lá nos exercícios agora, você vai encontrar essa proposta de produção de infográfico. Use toda a sua criatividade, né, e produza um infográfico bem no capricho. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!